Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 16 de março de 2022, está no ar. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os destaques do dia. São 21 dias de ataques de tropas russas à Ucrânia. Neste 21º dia de guerra, mais uma vez, a capital Kiev amanheceu sob ataques de bombas inimigas. O presidente Volodymyr Zelensky faz novos apelos ao Congresso dos Estados Unidos e é aplaudido de pé. O Papa Francisco, emocionado no Vaticano, pede perdão pelas mortes nesta guerra. E os reflexos destes conflitos na nossa economia. O Copom deve anunciar daqui a pouco, no fim da tarde, a nova taxa de juros no país, que pode ser, segundo especialistas, a maior dos últimos 5 anos. E enquanto a Ucrânia treme, as economias pelo mundo oscilam fortemente. No Japão, um terremoto assusta a população do país. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já começou. Hoje, no 21º dia da guerra, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou ao Congresso dos Estados Unidos. Foi um discurso também de esperança, com pedidos para que a Ucrânia possa ganhar mais poder militar e então ter alguma chance de se defender dos ataques da Rússia, que não param há 21 dias. São 21 dias de guerra, sem trégua nos céus, em terra e no mar nos combates contra a Ucrânia. Hoje, mais uma vez, a capital Kiev viu o dia amanhecer sob forte bombardeio. As bombas cruzaram a cidade e despencaram mais uma vez sobre áreas residenciais. Entre os alvos, um prédio de 12 andares foi atingido em cheio. Parte dele desabou. A cidade cumpre toque de recolher de 35 horas, que teve início ainda ontem. Mas, após os ataques de hoje, a correria foi generalizada de moradores que contaram com a ajuda de socorristas para deixar os locais atingidos. Esta quarta-feira também foi marcada por fortes ataques à segunda maior cidade do país. Kharkiv, que sofre com os bombardeios e que também viu boa parte da população partir, ainda resiste. Uma estimativa da Agência de Serviços de Emergência anunciou que pelo menos 500 moradores da cidade morreram nos ataques das tropas russas. Mas o número pode ser muito maior. Isso porque em vários edifícios destruídos ainda não foi feito o trabalho de buscas pelas equipes de socorristas, simplesmente pela quantidade de estruturas destruídas na cidade. A Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia informou hoje que forças russas teriam atirado e matado 10 pessoas na cidade de Chernihiv, no norte do país. Eram pessoas que estavam numa fila em busca de comida, em busca de pão. Em Zaporízhia, cidade que não estava no mapa de ataques das tropas russas, hoje bombardeios também atingiram alvos civis. É para Zaporízhia que viajam milhares de refugiados que conseguem deixar o sofrimento na cidade portuária de Mariupol, que foi parcialmente destruída. De acordo com informações do governador regional Alexander Staruk, foguetes russos atingiram a estação de trem e também o Jardim Botânico de Zaporízhia. Hoje, a delegação formada pelos primeiros ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia, que foi a Kiev ontem prestar apoio à Ucrânia sob ataques e ao presidente Zelensky, chegou de volta e em segurança à Polônia. Nos campos da diplomacia internacional, nesta quarta-feira, um aceno, uma esperança por cessar fogo veio da Rússia. O Kremlin declarou que estuda as chances de aceitar um acordo para que seja determinado na Ucrânia que o exército do país possa atuar apenas dentro das próprias fronteiras. Seria um exército desmilitarizado, parecido com outros que atuam também na Áustria e na Suécia. É uma ideia clara de neutralidade em relação à OTAN. O líder Vladimir Putin, em entrevista, disse que a Rússia está pronta para discutir a neutralidade da Ucrânia, mas também afirmou que o governo da Rússia vai chegar aos objetivos traçados e que a operação militar na Ucrânia segue de acordo com o planejado. O presidente russo também disparou contra os líderes ocidentais. O Oeste, referindo-se principalmente aos países da Europa e aos Estados Unidos, nem se preocupa em esconder a meta que tem de prejudicar a economia russa e todos os russos.
Apesar das declarações de Putin, por telefone o governo da Rússia pediu aos Estados Unidos que pressionem a Ucrânia para que seja aceita uma política de neutralidade. Seria uma saída diplomática para acabar com a guerra, de acordo com o secretário de Segurança da Rússia. O governo da Ucrânia, em declaração à agência internacional AFP, disse que, por enquanto, esta é uma proposta rejeitada na forma como foi apresentada. Na Ucrânia, que é alvo de todas as investidas militares vindas de Moscou, da capital Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky falou por videoconferência ao parlamento norte-americano. Antes mesmo de começar o discurso, ele foi aplaudido de pé pelos parlamentares. Depois de exibir um vídeo que reflete toda a destruição no país, ele voltou a pedir uma zona de exclusão aérea, insistindo que os ataques não param contra a Ucrânia. Ciente de que não será atendido, ele pediu então mais sanções ao governo russo. Pediu que os Estados Unidos ajudem com mais armas militares para que a Ucrânia possa se defender. E pediu também pela criação de uma nova aliança de países. Disse que o que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial já não é suficiente. Novas ferramentas são necessárias, de acordo com o presidente ucraniano. Thank you. Slava Ukraini. Palmas de todo o Congresso dos Estados Unidos. E ainda hoje a gente fala sobre mais uma rodada de negociações, que aconteceu entre russos e ucranianos e sobre as orações do Papa Francisco no Vaticano pelo fim da guerra, pelo fim dos ataques contra a Ucrânia. E aqui no Brasil, hoje à tarde, daqui a pouco tem reunião do Copom. Alguma dúvida do que virá por aí na nossa economia? O Banco Central deve aumentar as taxas de juros no país. A previsão do mercado financeiro, de que essa alta seja a maior dos últimos 5 anos. Em meio ao turbilhão causado pela guerra da Rússia à Ucrânia, a elevação do valor do petróleo e a disparada no preço dos combustíveis, uma notícia nada animadora. Os juros no Brasil devem alcançar o maior nível dos últimos 5 anos. Isso vai ser decidido durante a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. A decisão sobre qual será a taxa básica de juros a ser fixada na economia brasileira deve ser divulgada ainda hoje, depois das 6 horas da tarde. A expectativa é de que haja um aumento de 1 ponto percentual, o que vai elevar a taxa de 10,75% para 11,75% ao ano. Alguns especialistas na área econômica apostam que a taxa possa ultrapassar a casa dos 12% ao ano. E se isso for confirmado, teremos o 9º aumento consecutivo na taxa básica da economia. O processo de aumento da taxa Selic começou em março de 2021. O mercado financeiro aposta que os juros básicos subam para 12,5% ao ano já no início de maio e para 12,75% ao ano no mês de junho. O impacto do aumento da taxa básica de juros na economia leva em média de 6 meses a 1 ano e meio para ser sentido diretamente no bolso do brasileiro. Na prática, a alta das taxas bancárias geram novos aumentos que são repassados para os clientes. Só no ano passado, a elevação do juro bancário foi o maior dos últimos 6 anos. Outro reflexo negativo é no poder de consumo da população e nos investimentos, o que impacta diretamente no PIB, Produto Interno Bruto, assim como na geração de emprego e renda. Bom, a gente está acompanhando, toda essa instabilidade na economia. Aqui do lado, mercearias próximas aí, em Curitiba, vendendo o quilo do tomate, por exemplo, a R$12, é de assustar qualquer consumidor, E o brasileiro está deixando de tomar aquele tradicional cafezinho, Aquele café com pãozinho e manteiga nas padarias. Isso porque o preço dessa dupla, que é tão especial nas nossas mesas, também foi às alturas. Aquele cafezinho com o conhecido pão na chapa ficou até 100% mais caro. É isso mesmo. E pode chegar a custar até R$16, segundo pesquisa da Proteste Associação de Consumidores. Mesmo com a alta no preço do café, os valores cobrados em alguns estabelecimentos ultrapassam a expectativa real da alta provocada pelo produto. A pesquisa revela que tomar esse café da manhã improvisado na padaria pode variar entre R$7,99
0,95 até R$ 16,00, isso em São Paulo e no Rio de Janeiro. Já o café expresso em São Paulo custa no mínimo R$ 4,40, mas pode chegar a R$ 10,00, o que representa variação de 122%. No Rio de Janeiro, os preços variam entre R$ 5 e R$ 8,00, uma diferença de 60%. E se for colocado na ponta do lápis, tomar um café expresso por dia, com o custo de R$ 5,50, só durante a semana, vai custar R$ 121,00 por mês. E se calcularmos isso ao longo de 11 meses, isso pode custar R$ 1.331,00 ao ano. Complicado, hein? Quase não temos para onde correr, tá difícil. Bem, guerra na Europa, petróleo em disparada, né? A gente vem acompanhando essa variação de preços no Brasil. E o preço de outro combustível, o etanol, também foi às alturas. Veja na reportagem do Sérgio Júnior. Com o preço elevado do petróleo, a gasolina aumentou. Consequentemente, a procura do etanol cresceu. Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cana-de-Açúcar, o etanol que vai diretamente para o tanque do carro subiu 26% em fevereiro, e isso só em comparação com janeiro deste ano. E um dos fatores que determina a paridade dos preços do combustível é uma regra usada no mercado, que para valer a pena, o álcool deve custar até 70% do preço da gasolina. Nessa calculadora online, a gente coloca o preço da gasolina e do álcool, depois a gente faz o cálculo para saber o que vai valer a pena. O álcool nós colocamos a R$ 5,98 e a gasolina a R$ 7,39. E depois o resultado foi 0,81. Tá valendo a pena a gasolina, mas vai muito de conhecer o carro também. Então fique atento, porque o barato pode sair caro. E hoje o governo de São Paulo informou que começa a partir da próxima segunda-feira a aplicação da 4ª dose de vacinação contra a Covid-19 no estado. Esta 4ª dose será destinada, em São Paulo, aos idosos com mais de 80 anos de idade. Todos os imunizantes aprovados pela Anvisa vão poder ser utilizados. Podem receber a 4ª dose os idosos que tomaram há pelo menos 4 meses a 3ª dose contra a Covid. E no total são 900 mil idosos, em todo o estado de São Paulo, já prontos para receber a imunização com a 4ª dose da vacina. Então, ressaltando a todos, a partir da próxima segunda-feira começa essa campanha, de aplicação da 4ª dose da vacina em São Paulo para os idosos com mais de 80 anos. Vamos para o próximo bloco? Veja a seguir. O Papa em mais orações e pedidos de paz na Ucrânia. E a mais alta corte da ONU ordena a suspensão imediata dos ataques à Ucrânia. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país, são 4h42 agora. Bom, o Papa Francisco, hoje no Vaticano, pediu perdão pelas mortes e pela violência na Ucrânia. O Santo Padre convidou nesta quarta-feira as pessoas a rezar pela paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. Na audiência geral, realizada na Sala Paulo VI, no Vaticano, o Papa Francisco pediu perdão pela morte e pela violência em curso na guerra que já dura 20 dias. Senhor Jesus, nato sotto le bombe de Kiev, abbi pietà de nós. Senhor Jesus, nascido sob as bombas em Kiev, tenha piedade de nós. Senhor Jesus, morto nos braços de sua mãe em um bunker em Kharkiv, tenha piedade de nós. Senhor Jesus, enviado para o fronte aos 20 anos, tenha piedade de nós. Mandato ventenne al fronte, abbi pietà de nós. Emocionado, o chefe da Igreja Católica pediu desculpas em nome dos homens que continuam bebendo o sangue dos mortos destroçados pelas armas. O Papa também suplicou a Deus para que detivesse a mão de Caim, pedindo perdão se continuamos matando nosso irmão, se continuamos como Caim, erguendo pedras da nossa terra para matar Abel. Ferma-te, Signore, ferma-te.
A oração faz referência ao personagem bíblico primogênito de Adão e Eva, que matou o irmão mais novo. No domingo, o pontífice pediu o fim do massacre na Ucrânia, multiplicando os apelos em favor da paz desde a invasão russa em 24 de fevereiro. São apelos que se sucedem, né, no Vaticano. E aqui com a gente no nosso telão, eu quero chamar o nosso correspondente em Roma, Jusidei Cardoso, que está ao vivo todos os dias acompanhando, né, esses conflitos na Ucrânia. Vimos agora, Jusinei, um Papa emocionado, fazendo um pedido de perdão em nome dos homens e trazendo mais súplicas, né, do Vaticano aí pelo fim dessa guerra. Boa tarde a você, Odilon. Boa tarde a todos. Um Papa não só emocionado, Odilon, mas também muito contundente, principalmente nas últimas falas, né? Desde o último domingo, a gente observou uma postura por parte do Santo Padre que traz aí pronunciamentos realmente fortes no que diz respeito aos conflitos que estão acontecendo na Ucrânia, promovidos pela Rússia. Ele vem defendendo homericamente o diálogo entre as duas partes. Essa não é uma defesa feita só tanto nos últimos dias, apenas nos últimos dias, mas desde que os ataques começaram, antes mesmo desse movimento iniciado pela Rússia, Papa Francisco pediu discernimento por parte dos líderes e continua fazendo esse apelo mundial, mobilizando a Santa Sé para tudo que é necessário nesse sentido, enviando seus cardeais para o fronte de batalha para ajudar as pessoas que mais precisam no que diz respeito às questões humanitárias e pedindo que todos se unam em oração para que a gente realmente chegue ao fim desses conflitos. Bom, Jusinei, atualizando aqui, né, as notícias sobre esta guerra, a Corte Internacional de Justiça, que é considerada aí a mais alta corte da ONU, ordenou hoje que a Rússia suspenda imediatamente o que definiu como operações militares na Ucrânia. São definições feitas pela Rússia, por Vladimir Putin. Nas palavras do juiz-presidente Johan Donog, a Federação Russa deve suspender imediatamente as operações militares iniciadas em 24 de fevereiro. São ordens da Corte Internacional que repercutem por todo o mundo. Vladimir Putin está mais perto, ao não cumprir essas ordens, de se tornar um criminoso de guerra? Olha, a chance de que isso aconteça não é muito distante daquilo que a gente imagina, até porque a Corte Internacional avalia também a possibilidade de sanções a Vladimir Putin diante da decisão de invasão da Ucrânia. Nós vimos aí um primeiro movimento nesse sentido. Vale lembrar que a Corte Internacional é o principal braço judicial da Organização das Nações Unidas e teve hoje uma votação muito expressiva nesse sentido, né, Odilon? Foram 13 votos favoráveis, apenas 2 contrários. Inclusive, o próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comemorou essa decisão, dizendo que a Ucrânia obteve uma vitória completa, no caso, contra a Rússia no Tribunal Internacional de Justiça da ONU. Essa ordem, como você falou, é obrigatória para a Rússia sob o direito internacional, o que significa que ignorar essa decisão pode levar a Rússia a novas sanções e a um isolamento ainda maior, que a gente já está vendo agora. A gente pode, inclusive, comentar que pode haver, no não cumprimento dessas ordens, um julgamento e depois uma condenação, né, Jusinei? Apenas para concluir o que você nos traz. A gente tem falado também há alguns dias, desde o início da semana, sobre as mesas de negociações que acontecem, essas tentativas aí, né, para um cessar-fogo. Hoje houve um novo encontro. Nós temos alguma novidade a respeito dessas negociações? Podemos ter esperanças? Na reportagem do primeiro bloco, inclusive, destacamos discurso de Vladimir Putin hoje, né? Declarações dele que parece que ideias vão se alinhando aí para, quem sabe, um cessar-fogo. Odilon, o fato de essa quarta rodada de negociações ter sido submetida a paradas técnicas por tantas vezes, sinaliza aí de alguma forma um esforço das duas partes no sentido de chegar a um acordo. Nós tivemos 3 rodadas de negociações anteriores sem grandes efeitos, a não ser evidentemente pela criação dos corredores humanitários que nós já citamos aqui, alguns inclusive não funcionaram como deveriam. Depois, um encontro entre ministros de Relações Exteriores dos dois países também sem grandes novidades, sem grandes avanços, e agora essa quarta rodada cheia de paradas técnicas, mas cheia também de esperanças, né? As informações que a gente tem nesse momento é que nessa retomada das negociações, a Rússia apresentou aí algumas propostas, como, por exemplo, que a Ucrânia renuncie a qualquer ambição de entrar para a OTAN num momento futuro, né?
confirmando aí essa proposta de que haja uma neutralidade por parte da Ucrânia, por parte do seu exército, como uma garantia aos russos, né? E ele exigiu também que a Ucrânia prometa não receber bases militares estrangeiras ou armamento em troca de proteção dos aliados, que nesse caso seriam Estados Unidos, Reino Unido e Turquia. As únicas posições confirmadas pela Ucrânia até o momento são o cessar-fogo, a retirada das tropas russas e algumas garantias de segurança. Mas como o encontro ainda não teve definições no sentido de encaminhamentos nesta quarta-feira, é possível que nas próximas horas nós tenhamos ainda algumas novidades. Certo. Jusinei, eu queria trazer para você, nessa nossa conversa aqui ao vivo, declarações de agora que estão pipocando nas agências internacionais. O governo dos Estados Unidos disse que não está vendo a Rússia tomar nenhuma ação para reduzir aí esses ataques à Ucrânia. E tem uma declaração muito forte do presidente Joe Biden, né? Ele acusa, nesse momento, Vladimir Putin como um criminoso de guerra. Essas são declarações de agora há pouco do presidente dos Estados Unidos. E hoje, nos Estados Unidos, merece destaque também o que houve, né, no Congresso norte-americano. Zelensky discursou para o Congresso dos Estados Unidos, pediu ajuda e destacamos, né, que ele foi aplaudido de pé. Mais uma vez, a gente pode considerar mais um passo na batalha de bastidores aí, né, mais um avanço da Ucrânia. Com certeza, até porque o presidente Zelensky soube exatamente o que dizer num momento muito delicado, né? Ele voltou a defender o fechamento do espaço aéreo ucraniano, que é uma proposta que ele já vem colocando para a OTAN já há alguns dias, no sentido de criar uma proteção diferenciada ao que diz respeito ao espaço aéreo ucraniano, e também sugeriu uma coisa nova, que seria a criação de uma aliança internacional de resposta a guerras, que tivesse aí como parâmetro inicial a união de países que tenham força e consciência para interromper conflitos imediatamente e prestar assistência dentro de um prazo de 24 horas, seja com armas, seja com sanções ou com apoio político e financeiro. Ele, inclusive, lembrou durante esse pronunciamento, Odilon, o 11 de setembro nos Estados Unidos, que é uma questão que realmente toca fundo no coração dos americanos, né? Tudo isso para sensibilizar os Estados Unidos e os demais aliados, membros da OTAN, no sentido de oferecerem aquela ajuda que a Ucrânia tanto espera e há tantos dias. Exato. Algumas curiosidades do dia eu queria colocar aqui nessa nossa conversa. O Papa chamando a Rússia de Caim, né? Isso pode ser interpretado também como uma acusação direta ao presidente russo, Vladimir Putin. Enquanto o presidente da Rússia chamou os russos, que são declaradamente hoje contrários à guerra, de traidores. Um dia de troca de gentilezas aí, né, nesse cenário de bastidores, esse cenário internacional, né, Jusinei? Isso acaba sendo uma consequência direta de tudo aquilo que a gente vê na prática, né? A gente teve primeiro um conflito armado em loco, a gente depois teve um conflito de informações, onde houve inclusive troca de acusações quanto à geração de fake news, e agora esses pronunciamentos mais fortes que falam sobre crime, traição, o Papa tentando uma via um pouco mais harmônica, mas não menos contundente, para tentar expressar também a sua opinião. Enfim, o que a gente vê agora é esse cenário de instabilidade, né, de humores muito alterados nesse sentido, e é evidente que esse tipo de troca de acusações aconteça a essa altura do campeonato, né? Jusinei, para finalizar, eu queria falar sobre os refugiados de guerra, né? Numa estimativa da ONU, ainda de ontem, 3 milhões de pessoas já teriam deixado a Ucrânia, né? Até ontem isso. 1,5 milhão desses refugiados seriam crianças. Aí eu quero te perguntar, como a Europa está se estruturando para receber esse volume, essa multidão de pessoas? E assim, são muitas crianças que estão levando toda uma vida pela frente. Muitas dessas crianças podem jamais voltar para a Ucrânia, o país onde nasceram. Como é que a Europa está se preparando para esse impacto todo? Olha, Odilon, a questão da imigração foi, e provavelmente vai continuar sendo um dos principais problemas, uma das principais questões a serem equacionadas pela Europa. Até porque existe a parte, essa migração que a gente viu aí nas últimas 3 semanas em função da guerra, um outro quadro instalado que obriga os países europeus a encontrarem soluções, né? A Itália, por exemplo, sofre muito com essa questão e ela se transformou num ponto polêmico. Mas nesse momento que a gente percebe
percebe é que os países estão tentando ao máximo abrirem as suas portas para essas pessoas diante da situação que elas estão vivendo. A Itália, por exemplo, já recebeu cerca de 40 mil pessoas que deixaram a Ucrânia. Foi um dos países do bloco que abriram as suas portas para acolher essas pessoas. E a dúvida é, essas pessoas realmente vão ter possibilidade de voltar para casa diante de todo esse cenário de destruição que a gente está vendo? Tem crianças, por exemplo, que vão começar uma nova vida em outros países, aprender uma nova língua, iniciar a sua inserção numa nova cultura e, quem sabe, inclusive, cortar raízes com a sua cultura e com a sua língua original em função de tudo que está acontecendo nos últimos dias. Um problema realmente que a União Europeia vai ter que resolver, porque a maioria dessas pessoas está se concentrando em países europeus, mas que o mundo vai precisar estar atento para solucionar, porque virou uma questão de ordem internacional, né? É um cenário muito triste, né? Que a gente acompanha tudo o que vem acontecendo e o futuro de tantas crianças, principalmente ucranianas. Jucinei, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima noite para você aí na Europa. A gente volta a se encontrar amanhã. Até amanhã. E a quarta-feira foi de fortes tremores no Oriente. 2 terremotos seguidos que atingiram 7,3 graus na escala Richter assustaram o Japão. Os tremores aconteceram a 60 quilômetros de profundidade na madrugada desta quarta na costa nordeste do país. Afetaram cidades como Miyagi, Iwate e Tohoku. Só na cidade de Fukushima, onde há alguns anos, em 2011, aconteceu um acidente nuclear, mais de 2 milhões de moradores ficaram sem luz e autoridades emitiram alerta de tsunami. O epicentro dos tremores vem do arquipélago japonês, que está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica. O governo japonês ainda não registrou feridos e nem mortos após a confirmação desses 2 terremotos. E a gente tem informações agora da suntuosa e histórica Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, é de lá que vem uma descoberta inusitada que eu quero contar para você agora. As imagens do incêndio de 2016 ainda estão na memória de todos. Faltava uma semana para a Páscoa, quando a Catedral de Notre-Dame, em Paris, pegou fogo. Em apenas 4 horas, a igreja medieval de 850 anos foi toda devastada. O incêndio só foi controlado depois de 8 horas. O trabalho de recuperação começou meses depois, com dinheiro público e da iniciativa privada. Uma comissão de restauro foi criada para comandar a tarefa de entregar a igreja como era. A previsão é que isso aconteça em 2024. Mas em meio a todo esse trabalho, uma descoberta. Durante a escavação para a recuperação de pilares, os pesquisadores encontraram um sarcófago. A informação foi divulgada pelo Ministério da Cultura da França, que deu poucos detalhes sobre isso. Informou que trata-se de uma cápsula toda feita de chumbo, que por isso suportou o calor. Uma peça que possivelmente data do século XIV. Mas quem foi embalsamado e teve o corpo preservado dentro desse sarcófago? Bom, as autoridades não informaram, mas disseram que pode se tratar de um alto dignatário, uma autoridade real ou da igreja da época. Também foi descoberto um fosso, onde foram depositados elementos esculpidos, todos coloridos, possivelmente para decorar o coro da igreja, feito de pedra e também madeira. Objetos intactos, construídos por volta do ano de 1230. Pauta Aberta desta quarta-feira está terminando. Ótimo fim de tarde para você e até amanhã.